Salve, 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 galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão, né? 14ª rodada. Vamos fazer um resumo do que aconteceu. O Palmeiras teve uma grande chance aí de encostar no líder Santos, não aproveitou, perdeu uma belíssima oportunidade, deixou escapar bonito, porque o Santos jogou primeiro, né? O Santos jogou no sábado e o Palmeiras jogou no domingo, já sabendo que se vencesse teria uma belíssima vantagem, jogando em casa ainda por cima. Acabou empatando com o Bahia, mas vamos começar pelo Santos, começar pelo líder. Teve um jogo difícil fora de casa contra o São Paulo, no Morumbi, e foi um jogo quente, cara. Foi um jogo agitado, foi um jogo corrido, foi um jogo bom, cara. Jogo muito legal, como a gente gosta de ver, né? E às vezes a gente acaba não vendo, né? Às vezes a gente acaba vendo um jogo monótono, como foi o caso, por exemplo, do jogo do Internacional com o Corinthians, um jogo mais paradão, mas esse não, cara. Um jogo muito intenso, os dois times com muita vontade. O Santos no primeiro tempo, eu acho que para mim foi um pouco melhor pelas chances criadas, né? O Santos criou boas oportunidades de, de conseguir abrir uma vantagem e de ir com um resultado legal para o segundo tempo, né? Poderia ter saído com 2 até 3 gols pelas chances criadas, tá? O gol acabou saindo aí foi do Eduardo Sacha, acabou saindo aí num rebote do chute do Pituca. A bola veio no pé do Sacha, tranquilo. Ele só teve o trabalho de fazer o gol. O lance foi até um pouco estranho, porque ele achou até que estava impedido, né, o zagueiro do São Paulo. Se tivesse saído um pouquinho antes, teria dado tempo de pegar o impedimento, mas não deu. E aí ele estava muito. Não estava impedido mesmo. Assim, foi um impedimento que assim, uma boa distância, aliás, né? Então, gol válido, demorou um pouquinho para gritar o gol, para comemorar, mas foi um gol válido. E o que eu falei, poderia ter ido pro segundo tempo com uma vantagem um pouco melhor até, porque teve uma grande defesa aí do Thiago Volpe, o Carlos Sanches, se eu não me engano, perdeu um chute, cara, uma boa oportunidade também pelo lado esquerdo, se eu não me engano, agora tá me falhando a memória, mas, cara, foi pelo menos duas grandes chances de conseguir ampliar o placar que o Santos não conseguiu. E aí no segundo tempo só deu São Paulo, praticamente. São Paulo virou a chave, né? Impressionante. Poderia ter voltado cabisbaixo, porque vivia um fantasma até então, né? Você sai, termina o primeiro tempo, perdendo em casa, né? Um time que já estava mais de um ano sem vencer um clássico. E contra o líder do campeonato. Então, você revê todo um fantasma. E aqui isso mentalmente influencia na torcida, nos atletas. Fato é que o São Paulo não sentiu isso, né? Eu acho que todo mundo foi comprometido, se cobraram ali no vestiário, voltaram muito motivados e o gol do Alexandre Pato veio muito rápido, veio no comecinho do jogo para dar tranquilidade, né? Um erro para mim, da defesa do Santos, porque foi uma bola cruzada na área e um escanteio, e o Pato acabou recebendo sozinho ali e só teve o trabalho de fazer o gol, conseguiu empatar a partida e aí começa a dar moral. Aí o São Paulo começa a crescer no jogo, depois ele teve um lance, uma cobrança de escanteio, cara, um pênalti escandaloso do Felipe Aguilar, com o bração esticado, e aí o árbitro marcou na hora, não teve nem revisão, ele viu, já marcou, o Reinaldo fez o gol, tranquilo, a cobrança da penalidade, depois mais um erro do Felipe Aguilar, da defesa geral do Santos, mas o Aguilar era o último homem para marcar o Alexandre Pato, foi um golaço, né, um belíssimo gol do Pato, ele roubou a bola no meio de campo, correu, e eu falei, o último homem foi o Felipe Aguilar, e ele fez uma bobagem ali, né? Em vez de ele podia, a bola chegou a ficar com ele por 1, 2 segundos, ele podia ter dado um chutão para lateral. Ele quis dominar, não sei o que ele quis fazer, a bola sobrou pro Pato, só deu ele o goleiro, e ele acabou fazendo tranquilo também. Belíssimo gol do São Paulo, que aí foi só tranquilidade. 3-1 no placar, o Santos ainda conseguiu mais um gol contra, né? Do Raniel, matou o goleiro, foi um baita de um golaço e mas ficou por isso mesmo, né? O São Paulo acho que porque mereceu o placar pelo que fez, né? Por ter aproveitado bem as oportunidades. Eu que falei, o Santos no primeiro tempo teve boas oportunidades, teve chance de ir até 2, até 3-0, né? Pro intervalo, mas não conseguiu ser efetivo, né? No segundo tempo também acabou sendo envolvido pelo time do São Paulo. O time do São Paulo engoliu, né? O Santos e aí, cara, foi superior, fez valer essa superioridade.
essa intensidade, e aí acabou convertendo, conseguindo fazer os 3 gols que garantiram a vitória para o São Paulo, uma vitória muito merecida, uma vitória para lavar a alma, né, do São Paulo, dos jogadores, do torcedor são paulino, finalmente voltar a vencer um clássico, né, o São Paulo só empatava ou perdia clássicos já há um ano, então acho que é uma belíssima vitória para dar aquela lavada de alma e para colocar o time de vez, né, na briga aí, na briga não, mas entre os favoritos, a disputa do título nacional. O São Paulo já vinha numa crescente muito boa, muito interessante, e eu, para mim, já colocava o São Paulo entre um dos favoritos pelo futebol que vinha apresentando desde a volta da Copa América, e tem tudo para crescer, para continuar numa crescente, porque ainda vai ter estreia vai entrar Daniel Alves, vai entrar Juan Fran, então tem tudo para esse time do São Paulo subir ainda mais o seu rendimento e entrar de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então um time muito promissor, continua sendo muito promissor, e esse jogo que fez contra o Santos, correu o risco? Correu o risco, mas acabou vencendo e foi merecida a vitória. E para o Santos eu acho que não tem nada de absurdo. Foi um erro de percurso, é o que eu falei, poderia ter aproveitado melhor as oportunidades, e se de repente vai para o intervalo com 2-0, a história é outra, porque assim, isso desmoraliza muito, porque o adversário pensa, pô, tem que fazer 2 gols, e aí isso mentalmente você cria um bloqueio mental nesse momento. Agora com um gol, fala, cara, fazer um gol a gente empata, mais um a gente vira, então vamos fazer o nosso. Então acho que o Santos perdeu uma boa oportunidade, né, ainda mais num clássico, não pode perder essas oportunidades que teve e não pode voltar, não pode voltar, não digo apagado, mas não pode deixar o adversário crescer da forma como o São Paulo cresceu. Tá? Mas o São Paulo jogava em casa, mas o Santos jogando dentro de casa e fora de casa é o mesmo time. É um time de muita posse de bola, um time de muita marcação, e o time do Santos como um todo não funcionou. Né? Me parece que essa sequência de jogos do Santos, por mais que esteja jogando só o Campeonato Brasileiro, me parece que isso acabou influenciando, porque, por exemplo, o Soteldo, que vinha sendo destaque aí, pelo menos nas últimas partidas, um dos principais destaques do Santos, cara, eu, o Soteldo inexistiu nessa partida, vamos ser sinceros, ele não conseguiu apresentar absolutamente nada, não vou tirar o mérito, obviamente, do esquema tático do São Paulo, né, de defender, de segurar as principais armas do Santos, mas o fato é que ele é um cara do drible, ele é o cara diferenciado, um cara que tira a defesa para dançar, e a gente acabou não vendo absolutamente nada disso, né? Todos os jogadores do Santos, de uma forma geral, um pouco abaixo do rendimento que a gente vinha vendo. E tem um ponto também que eu quero destacar, é o Jean Mota. Depois do jogo ele reclamou que não vinha sendo escalado, o presidente Pérez chegou, falou o que tinha que falar, né? Porque o Jean Mota falou, não estamos escalando porque eu acho que estão negociando aí, né? Tem proposta. Aí o Pérez falou que não tem, se tivesse teria falado com ele, e o Sampaoli também falou que vai escalar aqueles que ele acha que estão melhores. Então já dá para ver que tem um problema de vestiário, e isso tem que ser levado muito a sério, tem que ser tomado muito cuidado, porque o time do Santos é um time muito alinhado. Claro que os gringos que estão jogando muita bola no Santos, estão sendo destaque, né? O Carlos Sanches, o Soteldo, por exemplo, Derlis Gonzalez também, todos esses vêm dando muito destaque, claro, um técnico argentino, e então eu acho que esses caras acabam não se comprometendo tanto, mas os brasileiros, é, é, isso pode influenciar de alguma forma negativa, né? Então, no vestiário, nos bastidores, então acho que é um ponto para o Santos que se preocupar, né, e conter rapidamente, porque causar um mal-estar no vestiário, como ficou evidente, isso joga o time para baixo de uma certa forma, que eu falei, talvez para os estrangeiros não cause tanto impacto. Falar a língua do Sampaoli, não fala tão bem o português, então assim, de repente não impacta tanto, mas para os outros que já estão há mais tempo, que jogaram junto com o Jean Mota já há mais tempo, talvez esses acabem até se sensibilizando um pouco, e também acaba diminuindo um pouco o rendimento dos outros atletas, né? Não estou falando falta de profissionalismo nem nada disso, mas eu acho que isso naturalmente acaba envolvendo, pô, o companheiro ficar chateado,
o rendimento não é aquilo que poderia ser. Então é uma coisa que eu acho que o Santos tem que prestar atenção. Acho que não é motivo de desespero, né? Não foi isso que causou esse baixo rendimento do Santos no segundo tempo desse jogo, mas eu acho que sim, é um ponto para se destacar e para se prestar atenção, porque pode influenciar de forma negativa um, dois, até três jogadores desse elenco. Mas eu acho que um jogo pontual, natural, São Paulo jogando em casa, vencer, então acho que nada se desesperar. O Santos tem uma boa vantagem ainda para o Palmeiras, 3 pontos, e segue muito bem, segue muito firme aí na ponta do Campeonato Brasileiro. Falar de Palmeiras, o vice-líder, já falei aqui no comecinho do podcast, perdeu uma chance de ouro, né, para ficar um ponto do Santos, mas perdeu uma chance de ouro mesmo, né, porque esse time do Santos vinha numa sequência muito boa, perde uma partida num clássico, então outros adversários que não, outros jogos que não vão ser clássicos, é muito provável que o rendimento do Santos aumente muito. Então o Palmeiras obviamente perdeu uma belíssima chance. Foi um jogo bom, foi um jogo quente, um jogo marcado por polêmicas de arbitragem, né? Muita reclamação, né, no gol de empate do Bahia. O Palmeiras começou melhor, muito intenso o primeiro tempo. Esse tempo, essa uma semana que o Palmeiras teve, fez bem para esse time do Palmeiras. É o que eu tinha falado. Eu vinha falando aqui várias e várias vezes. Esse time tá com muita rodagem, muita sequência de jogos. E o Dudu estava jogando todos os jogos. O Dudu, para mim, estava exausto. O Dudu estava exausto mentalmente, tá? Não fisicamente. Fisicamente era um cara que sempre corria para o ataque, voltava para recompor, mas era um cara sem inspiração nenhuma. A gente não via nenhuma jogada brilhante do Dudu, e aí, para mim, ele estava exausto mentalmente, ele estava morto mentalmente, ele não tinha mais cabeça para uma jogada brilhante. E não foi isso que a gente viu. Tem uma semana de descanso, a gente viu o Dudu voltar a ser aquele Dudu que a gente gosta de ver, um cara do drible, o cara que vai para cima, deu uma canseira absurda na defesa do Bahia, fez o primeiro gol do Palmeiras, uma bola que acabou sobrando para ele, ele parado do lado da trave, totalmente despretensioso. O goleiro Douglas do Bahia acabou defendendo até um recuo aí, foi um recuo da zaga do Bahia, e aí a bola acabou sobrando para o Dudu, ele só chutou. Um jogo muito tranquilo, né? Teve a estreia aí de dois jogadores que vieram recentemente no Palmeiras, né? O Vitor Hugo e o Luiz Adriano, o centroavante que veio aí, recente contratação do Palmeiras, jogou bem, cara. Ele teve uma belíssima chance que o goleiro do Bahia defendeu, foi muito bem o goleirão do Bahia, e acho que foi talvez a melhor chance do Palmeiras ter ampliado o placar, e o Palmeiras acabou pagando um pouco. Esse empate veio muito por conta do não ter aproveitado melhor as oportunidades que teve no primeiro tempo, porque foi um primeiro tempo em que o Dudu e o Gustavo Scarpa estavam voando, né? Os dois estavam jogando muito bem juntos, é uma boa combinação mesmo, dando muita canseira na defesa do Bahia, e podia ter aproveitado melhor as oportunidades, né? Não conseguiu e fez só um gol. E o que aconteceu no final do primeiro tempo, acho que foi o pior dos cenários para o torcedor palmeirense. O Felipe Melo foi expulso num lance que ele entrou com um braço aí no Luca, e o Luca ficou pé da vida depois do lance, saiu xingando todo mundo, lógico, com razão, né? O lance foi muito, não digo que foi maldoso, mas ele foi muito violento pela intensidade que foi. E foi um lance que o Felipe Melo nem precisava ter feito aquilo, né? Se eu não me engano, o Diogo Barbosa estava no lance, e o Felipe Melo entrou que nem um louco no meio, ele machucou o Luca e quase machucou o próprio lateral do Palmeiras, de tanta intensidade que ele foi, com tanta vontade que ele foi no lance. Mais uma vez, para mim não foi um lance maldoso. Ele entrou com o braço, é natural, né, com aquele braço para proteger a própria cabeça. Ele tirou a bola no lance, subiu, cumpriu com aquilo que ele se propôs a fazer no lance. Ele tirou a bola, mas ele acabou nocauteando o Luca, né? Eu vi aí algumas notícias, algumas matérias que falou que ele chegou a ficar desacordado um tempo em campo. Então, cara, ele pôs em risco totalmente a integridade do atleta, e a expulsão foi muito bem, eu acho que foi muito bem marcada, tá? Acho que foi um lance justo, totalmente justo. É, precisa ter um certo cuidado, né? O Felipe Melo é um cara de muita entrega, é
é um cara muito importante na defesa do Palmeiras, mas é esse tipo de lance que ele acaba pecando um pouco, né, de muita vontade, muita entrega, preciso tirar a bola, e às vezes ele acaba esquecendo que tem um outro cara do outro lado também, tão profissional quanto ele, querendo jogar também, então ele coloca em risco a integridade do outro atleta. Aconteceu isso na Libertadores do ano passado também, se eu não me engano, quando ele foi expulso, pegou a canela do adversário e, cara, ficou a marca da tornozeleira, né? Ele tatuou a tornozeleira na perna do cara. Então é esse tipo de lance que, assim, você vê que não é maldoso, mas a vontade é tanta que o cara às vezes perde a noção do que está acontecendo em volta, né? Das pessoas que estão em volta dele. E aí, mais uma vez, ele colocou em risco até o próprio companheiro de equipe, né? O Diogo também subiu para a cabeçada, ficou vendido no lance. Ele tomou um trombão também, se desequilibrou ali, não chegou a cair, mas ele pôs em risco o próprio atleta do Palmeiras. Então, eu acho que foi um lance muito bem marcado e foi aí que começou, né, o desastre para o Palmeiras, porque um jogador a menos, né? Você joga em casa, está jogando bem, precisa chegar no líder do campeonato, o ambiente perfeito, né, para conseguir isso, e acabou comprometendo todo o esquema de jogo do Palmeiras, que passou a ser mais defensivo. O Bahia se aproveitou disso, foi para cima, conseguiu um pênalti, aliás, muito bem marcado, que não foi marcado de princípio, foi marcado com auxílio do árbitro de vídeo, e eu vou chegar na discussão do árbitro de vídeo depois, porque lances como esse vem acontecendo, aconteceu no lance do Grêmio também, no jogo do Grêmio, e do Grêmio com o Flamengo, mas vou seguir falando aqui. Depois, logo do primeiro gol, o Palmeiras não se abateu, foi para cima, num lance de lateral, o cobrança do Marcos Rocha. Cara, que cobrança, né? Esse cara no lançamento lateral não tem para ninguém, né? Parece que é um cruzamento na área, né? Um escanteio na área. Erro da defesa do Bahia, subiu todo mundo. é, a bola sobrou pro Dudu, assim, não tem nem o que falar, né? A bola sobrar pro Dudu cabecear, não tem o que falar. Por que eu tô falando isso? Porque o Dudu talvez tenha sido, talvez seja nesse jogo aí o jogador mais baixo da partida inteira. A bola sobrou para ele, ele cabeceou agachado até. Ele cabeceou agachado, o goleiro do Bahia foi bem, o Douglas. A bola voltou no pé do Dudu, ele fez o gol, conseguiu abrir a vantagem. E aí já mais pro final do jogo, mais um lance polêmico aí. Também vou discutir depois aí de terminar de discutir a partida. Aí empatou mais um gol do Gilberto, e aí ficou a bronca dos palmeirenses, porque aí não teve mais o que fazer. O Bahia até teve um expulso, o Gregory, fez o que deu ali. Ele teve um primeiro lance onde ele tomou um cartão amarelo muito bobo, né, segurou a camisa de um jogador. Depois ele fez a falta num lance que o Dudu pegaria a bola sozinho e tomou o vermelho. Aí você vê que falta, talvez o cara é experiente e tal, mas o primeiro cartão amarelo foi totalmente desnecessário, porque foi um lance totalmente despretensioso, não tinha motivo nenhum de tomar aquele cartão, tomou e acabou pagando preço, mas felizmente para ele, o Bahia não foi punido por isso, né, por ter um jogador a menos. Falar agora rapidinho da bronca aí dos palmeirenses, e é o que está irritando todo mundo, até os próprios defensores do árbitro de vídeo. Porque assim, o lance do o primeiro pênalti do Bahia, a favor do Bahia, foi um lance escandaloso. Cara, assim, eu não tenho que discutir aquele lance, né? O Diogo Barbosa entrou com o braço aberto e a bola bateu no braço dele e o juiz não marcou o pênalti, né? Ele foi revisar e aí começa aquela coisa que todo mundo reclama, 100% das pessoas reclamam. Eles ficam 2 minutos discutindo a novela das 8, eu não sei o que eles ficam discutindo lá. E aí o cara vai ver e aí sim ele vai ver a tela do árbitro de vídeo. Eu não consigo entender o que os caras ficam discutindo. Ficar 1, 2 minutos batendo papo ali, perguntando como é que vai fulano, como é que vai ciclano, quando é que é o próximo churrasco. Eu não sei o que eles ficam discutindo lá. E aí o cara vai revisar o lance e marca a penalidade. Quer dizer, era um lance que não precisava nem ter ido no telão, né? O árbitro de vídeo poderia ter falado, cara, foi pênalti, marca, porque foi escandaloso. O cara tá com o braço aberto, não tem nem o que discutir, não tem nem como salvar. Não tem nem como falar, o cara tá defendendo o rosto, não tem, cara, né? É um lance que o árbitro tem que ver no lance de jogo, porque foi muito escandaloso. Eu falei, o lance do pênalti do Santos foi escandaloso.
que o Reinaldo fez o gol. Esse lance também foi muito escandaloso, era um lance para o juiz de campo ver e já marcar, mas enfim, ficou parado aí 3 minutos, 3, 4 minutos, o lance foi bem marcado, foi justo, não estou discutindo a justiça do lance, o que se discute é a demora, porque eles sempre fazem a mesma coisa, eles ficam 2 minutos batendo papo, conversando sobre a vida, perguntando se está um dia ensolarado, qual que é a previsão do tempo do dia seguinte, e aí sim ele vai ver o monitor. E são lances, principalmente do segundo pênalti, que foi marcado contra o Palmeiras, que o lance aconteceu, a partida continuou rodando, e assim, era tempo suficiente. O que pode ter de desculpa é que assim, cara, não deu tempo de separar a imagem. Mas no lance do segundo pênalti, teve tempo suficiente para separar as imagens, e chamar o árbitro para revisar, mas não fizeram isso. Continuaram batendo papo, perguntando se ia fazer sol, se ia chover, se ia fazer frio, quando ia fazer frio, e aí sim falaram, agora vem dar uma olhada aqui, que a gente está na dúvida. Aí o cara foi lá, foi revisar e marcou mais um pênalti a favor do Bahia. Pênalti, claro, esse sim, um pouco mais discutível, esse sim a gente entende que pode demorar um pouquinho mais, porque esse é discutível. O primeiro pênalti não foi discutível, esse foi. Então, porque uma disputa de bola ali e tal, do zagueiro com o atacante, e a gente não sabe a intenção e tal. Eu vi o comentarista da Globo falou que para ele não foi pênalti, porque não, a bola já não estava mais de disputa, né? Os dois jogadores ficaram no vácuo, né? Um foi para chutar, o outro foi para tirar a bola, os dois ficaram no vácuo e tiveram contato, né? Entendo essa interpretação, mas para mim foi pênalti, tá? Para mim foi justo. O que eu sempre argumento quando eu vou ver esse tipo de para avaliar falta, se foi falta, se não foi, é se o árbitro marcaria o inverso, né? Se ele marcaria falta de ataque, né? E se fosse o inverso, ele marcaria falta de ataque. Por isso que eu digo que foi pênalti, porque assim, a gente não pode ter duas medidas para duas coisas. O que está se avaliando é a falta, não está se avaliando a penalidade, é a consequência. O que está se avaliando é se houve falta ou se não foi. Se fosse o contrário, se fosse o atacante do Bahia fazendo falta no zagueiro do Palmeiras, o árbitro com certeza ia marcar. Por isso que eu digo que se é o inverso, tem que ser marcado também. Eu acho que foi justo, né? É o que eu falei, cabe a interpretação, né? Trouxe à tona aí a visão aí do comentarista da Globo, porque também eu acho que é cabível de interpretação. Também acho que se você interpretar desse jeito não houve penalidade, mas o que eu estou levantando aqui é que esse lance, tudo bem demorar um pouco mais, o que se discute é a demora para se avaliar, porque eles ficam 2 minutos batendo papo, e aí sim eles vão lá, o árbitro principal vai ver o monitor para discutir se foi pênalti, se não foi, né? E isso aconteceu também no jogo entre Flamengo e Grêmio, né? No pênalti a favor do Grêmio, é que o cara, eles começam, acho que foi pênalti, aí eu não sei, não dá para saber, é um absurdo isso, né? O tempo que eles levam discutindo. Por isso que eu tô ironizando aqui. Eu acho que eles ficam perguntando como é que vai fulano, como é que vai ciclano, quem que tá apitando o jogo tal, qual que é a previsão do tempo, se vai chover mais tarde, se vai fazer frio, se tem que sair agasalhado, se tem que levar o guarda-chuva. Só pode ser isso, cara, porque é um absurdo o tempo que demora. E aí sim, o cara vai ver depois de 2 minutos o monitor. Eu falei, talvez se o lance aconteceu na hora e ele vai revisar na hora, tem a desculpa de que estamos separando a imagem. Aí tudo bem, aí você dá para relevar, mas tem muitos lances em que se passa muito tempo, tem tempo suficiente, tem 3 caras, 4 caras na cabine para separar a imagem e os caras não conseguem separar essa imagem, né? E aí eu não sei, eles separam, né? Mas eu não sei o que eles ficam discutindo e debatendo 2 minutos para o cara ir lá, para o árbitro principal ir lá e revisar. Mas enfim, é, é, não estou discutindo os lances polêmicos, só estou discutindo o protocolo do árbitro de vídeo, né? E isso está irritando, cara. E eu que sou um dos caras que mais defende a tecnologia, eu já estou cansado disso, porque isso está comprometendo, né? Isso você tira, você quebra a sequência, né? Você vê que o Palmeiras está intenso, está indo para cima, está num bom momento na partida, buscando o gol da vitória, e aí vai revisar um pênalti, tira o calor do jogo, quebra toda a intensidade dos dois times,
e aí, cara, você compromete, né, um jogo que poderia se encaminhar para a vitória de um ou de outro. É por isso que eu reclamo mais por isso, né? Então, fica aí, cara. Eu acho que é um ano de aprendizado, óbvio, mas eu acho que já passou da hora da CBF rever esse protocolo do árbitro de vídeo, porque não tem motivo para o cara ficar no meio de campo, segurando com o dedo na orelha, ouvindo o que os caras estão falando por 2 minutos e depois ir lá no monitor. É mais fácil ele ir direto pro monitor e aí lá eles ficarem batendo papo, porque pelo menos já tem a desculpa de que já tô aqui, já tô vendo a imagem. Mas não, fica os caras batendo papo, o juiz pedindo espera, espera, espera para começar o jogo, e aí fica lá, torcida havaiana, jogador reclamando, técnico reclamando, né? Até o Roger Machado, que o pênalti foi a favor pro time dele, eu acho que até ele ficou irritado com a demora. Mas enfim, é vida que segue. Vamos seguir falando de Flamengo, que agora diminuiu, né, a pontuação entre o Palmeiras e o Santos, né? Agora são 2 pontos para o Palmeiras, então segue na terceira colocação. Flamengo uma vitória importante, né? Precisava vencer porque jogava contra os reservas do Grêmio e foi esse também um jogo que a arbitragem demorou um pouco para revisar, porque o Flamengo sai na frente e aí o Grêmio tem o lance do pênalti, e aí é o que eu falei, o mesmo procedimento do Palmeiras, do jogo do Palmeiras, eles ficam discutindo, ficam batendo um papo, conversa sobre a novela, e aí sim o cara vai revisar, e aí sim ele marca a penalidade. Então, é esse tipo de coisa que acaba irritando, mas enfim, é o protocolo que tem, isso vai ser melhorado, pelo menos espero eu, fico na expectativa de que isso melhore, né? Mas o primeiro gol do Flamengo, um belíssimo gol, né? Uma assistência da Rascaeta, desculpa aí, galera. E o William Arão apareceu que nem um centroavante, fez um belíssimo gol. O Grêmio conseguiu empatar num lance que, assim como o primeiro pênalti contra o Palmeiras, esse pênalti do Pablo Mari no David Braz foi um pênalti escandaloso, cara. Ele segurou o David Braz pela camisa, cara, e ele segurou por uns 2, 3 segundos. Então, assim, é lance pro árbitro de campo ver, né? E ele não viu. E além de não ver, fica 2, 3 minutos batendo papo com o árbitro de vídeo. Esse é o tipo de coisa que, que começa a irritar todo mundo de uma forma geral. Mas enfim, a justiça foi feita, obviamente. Foi muito pênalti, foi muito escandaloso. E aí o Galhardo fez o gol do empate do Grêmio, mas o segundo tempo só deu Flamengo. O Flamengo foi superior, teve gol do Arrascaeta, teve um golaço do Everton Ribeiro. O Arrascaeta foi o nome do jogo, e o que fica de positivo, né, desse Flamengo é que pelo menos é um time que também teve tempo de descansar e que, pelo menos com esse tempo de descanso, deu para ver uma melhora significativa nesse time. Mas jogou contra os reservas do Grêmio. Não interessa, cara. É um time de Série A também. Foi lá para ganhar, chegou a empatar o jogo e o Flamengo foi superior, cara. E assim, e o que é legal de ver, o que fica de positivo, que eu tava falando, é a melhora do Arrascaeta e a melhora do Everton, que eram dois caras que se diziam que iam ficar muito tempo fora, que eles estavam machucados, estavam se recuperando, voltaram e o Arrascaeta fez um partidaço, o Everton fez um golaço. Então, esses dois jogadores, né, no meio-campo de criação do Flamengo subindo de rendimento, quem tem a ganhar é o próprio Flamengo. Então, acho que é muito interessante ver a volta dos dois. O departamento do Flamengo trabalhou muito bem, porque eu falei, cara, os caras vão voltar daqui. Tinham que. A expectativa era de voltar daqui a um mês ainda, alguns deles. Então, tirando o Diego, que vai ficar mais tempo mesmo, foi um pouco mais sério. Mas o Arrascaeta, se eu não me engano, não era nem para voltar ainda nem nesse jogo. Ia demorar até um pouco mais. Então, belíssimo trabalho do departamento médico. E belíssimo trabalho também do Arrascaeta, do Everton, que trabalharam muito para estar em campo e subindo de rendimento. Eu acho que isso que é bacana. Mesmo sem o Gabigol, o time que vira muito bem, funciona muito bem, né? O Rafinha também jogou. Cara, eu acho que os principais jogadores do Flamengo correspondendo, o Felipe Luiz precisa ganhar rendimento, assim que ele ganhar sequência, conseguir recuperar a forma física, é um cara que vai dar muito trabalho também. Então é muito promissor esse time do Flamengo, tem muito potencial, né? O que esse time pode apresentar
é impressionante, assim, no papel é um baita de um time. Para mim, no papel, esse time do Flamengo é o melhor do Brasil no momento, no papel, né? É óbvio que a gente vê uma partida ou outra que o time não consegue render aquilo que se espera, mas é, é promissor, é muito promissor o que esse Flamengo pode fazer e é óbvio, é um dos candidatos, um dos fortes candidatos à disputa aí do título do Campeonato Brasileiro e tem tudo para isso, tá? Tem tudo para isso porque vem fazendo boas exibições. Tirando o jogo que foi eliminado na Copa do Brasil, vem fazendo boas exibições esse time do Flamengo. É um bom futebol aí sobre o comando técnico de Jorge Jesus. Quarto colocado, o Atlético Mineiro fez uma partida aí enjoada com o Fluminense, né? O Ricardo Oliveira tirando a zica, né? Saindo da seca, um bom tempo aí sem marcar, acho que era 15 gols que o Ricardo Oliveira não fazia, que 15 gols não, 15 jogos, desculpa aí galera, 15 jogos que o Ricardo Oliveira não fazia gols e aí conseguiu fazer, e é engraçado, né, porque o Ricardo Oliveira eu acho que teve duas, mas teve uma chance muito escandalosa de fazer um gol, e é aquilo que eu falo, né, quando a fase não é boa, quando as coisas não acontecem, a ansiedade bate, e o centroavante que é frio, que é especialista, acaba sentindo essa ansiedade e acaba cometendo alguns erros. E teve um lance que o Ricardo Oliveira praticamente sozinho, ele o goleiro, acho que só tinha mais um zagueiro na cobertura, ele se enrolou muito, demorou muito tempo para tomar uma decisão e acabou perdendo uma ótima chance acho que estava até 0-0 ainda no jogo, se eu não me engano, de abrir o placar e de acabar com esse jejum de gols. O fato é que não conseguiu fazer. O Casares foi quem abriu o placar para o Atlético, um lance que a bola sobrou para ele, ele só chutou para o gol, um belíssimo gol. O Ricardo Oliveira depois conseguiu ampliar o placar num belíssimo gol, aí sim, né? Um gol com a marca dele, recebeu ali, chutou na diagonal, matou o goleiro sem chance nenhuma para o goleiro. E o Nenê conseguiu aí um gol do Fluminense. Antes do Nenê, o Ione Gonzalez tinha feito um gol, mas foi impedido, sim. Cara, foi meio pé de impedimento, mas foi impedido. Que momento do Fluminense. E assim, o que fica aí eu acho que para reflexão, pelo menos da comissão do comando técnico do Fluminense, mais uma vez, cara, um time que é muito bom, time de muita posse de bola, tenta pôr muita intensidade no jogo, mas o segundo gol, né, do Atlético Mineiro, do Ricardo, foi um lance, um erro de saída de bola do Fluminense. Né? Você vai querer ficar trocando passe, tudo bem, no lance na defesa, tudo bem, cara. Você tá tentando abrir espaço, tá tentando ficar com a posse de bola para abrir um espaço para ir para o ataque. Mas você não pode cometer um erro que aconteceu. É por isso que eu falo, assim, eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz e eu venho falando aqui. Espero que tenha sequência. Mas é esse tipo de coisa que não pode acontecer. Se você vai ter posse de bola, ok, mas você tem que ser 100% de segurança para ter essa posse de bola. Não adianta você decidir que vai tocar passe no lance na defesa, perder a bola e aí o adversário vai lá e faz um gol, o gol da vitória, né? Porque se tivesse 1-0, o Fluminense com um gol teria feito o empate, arrancado pelo menos um ponto do Atlético. Mas enfim, um erro da defesa de saída de bola, o Atlético foi feliz. É claro, o Atlético para mim teve as chances, eu acho que mais perigosas, o Fluminense criou também, mas chegou até a fazer um gol que estava impedido, mas eu acho que foi um jogo que se tivesse terminado com empate teria sido justo, se o Atlético no caso saiu vencedor, foi muito justo, se o Fluminense também tivesse saído com a vitória, é, acho que também não seria muito injusto, mas eu acho que o Atlético sim mereceu, foi muito bem, teve ótimas chances, o Ricardo Oliveira acho que teve duas pelo menos, uma muito escandalosa de abrir o placar, mas não conseguiu fazer, mas felizmente tira a zica e a gente fica na torcida, né, de que realmente tenha tirado a zica, de que volte aquela fase goleadora, porque é um cara extremamente profissional, tecnicamente é um cara muito bom, né? Cara, um cara com mais de 30 anos, voando, né? Jogando que nem garoto, e é um dos, cara, centroavante de ofício, talvez no Brasil ele seja um dos melhores, né? Um cara alto, é, faz gol de qualquer jeito, de cabeça, de esquerda, de direita, se apresenta muito bem, sabe fazer o pivô, então é um cara que é um físico
absolutamente invejável para qualquer jogador na idade dele. Então é um cara que a gente fica na torcida para que volte a contribuir, porque esse ataque do Atlético é um ataque muito poderoso, é muito eficiente, né, faz muitos gols e com o Ricardo Oliveira voltando à sua boa fase, tem tudo para ser ainda mais goleador esse time do Atlético Mineiro, que é um time que vem segue aí no topo da tabela, segue no G4 e também é muito encostado agora nos líderes também, né, 27 pontos, empatado com o Flamengo, né, a 2 pontos do vice, que é o Palmeiras. Muito bem colocado esse time do Atlético Mineiro. O quinto colocado, São Paulo, que eu falei aqui, venceu o Santos e tem um jogo a menos o São Paulo. Tá? Se vencer esse jogo a menos, fica com 27 pontos, os mesmos aí do 27 pontos do Flamengo e do Atlético Mineiro. O sexto colocado, o Corinthians, empatou, falei rapidinho aí, só comentei muito brevemente que foi um jogo bem mais monótono, Internacional e Corinthians, é um jogo bem morno mesmo, é nada demais, eu acho que talvez a chance mais absurda de perigosa do jogo foi um lance do Sarrafiore que o Guerreiro matou o lance para ele, o Sarrafiore vinha numa corrida, ia fazer um golaço e o, e o Paulo Guerreiro não viu que ele estava vindo, tirou a bola dele e aí acabou terminando 0-0 mesmo e o Corinthians, o Fábio Carilli até falou, cara, assim, a gente vem para ganhar, mas se não der para ganhar, o empate tá bom, fora de casa tá valendo, mas na verdade é o contrário, né? O Corinthians fora de casa é um time que vai para empatar e se der para ganhar, aí tá bom. Então é um time que acho que talvez eu acho que tenha perdido aí uma boa oportunidade, porque o Internacional joga outras competições. Eu acho que perdeu aí uma chance interessante de fazer 3 pontos, né? De ficar ainda mais encostados os líderes. Mas acho que foi ok. Foi um jogo, jogar contra o Internacional no Beira-Rio é muito difícil. É um horário diferente, às 11 da manhã, então não digo que é natural, mas os jogadores têm que acordar mais cedo para se preparar, acorda de madrugada, né? Muito provavelmente, né? Porque tem que fazer alongamento, tem que uma dieta controlada, enfim, para se preparar para esse jogo às 11 da manhã. Então acaba acordando cedo, realmente entra com um ritmo um pouco mais lento e o jogo foi bem morno, né? Então acho que resultado válido, importante para o Corinthians sempre pontuar. É um time que tem isso, né? No, na filosofia de trabalho do Corinthians, é sempre importante pontuar. Isso eu acho legal. É um time que não quer perder de jeito nenhum. Que seja, se for para empatar todos os jogos, a gente empata todos os jogos, mas a gente não quer perder nenhum. A gente quer sempre pontuar. Acho que isso que é interessante. Mas eu acho que perdeu aí, deixou escapar uma chance interessante, né, de tentar sair com a vitória. Teve até no final do jogo, deu um susto internacional, mas não foi um lance de que deu muito susto, claro, a chance foi muito boa, mas não deu muito susto, porque não foi nem pro gol, mas o Inter, por exemplo, terminou o jogo com 5 atacantes, se eu não me engano, né, tentou aí o Odair, de fato tentou, mesmo começando o jogo mais é, é, conservador, com jogadores reservas, é, é, foi para cima, cara, tentou, não foi totalmente reserva não, né, falei que foi reserva, mas entrou aí com Moledo, Vitor Cuesta na defesa, os dois, cara, para mim a melhor dupla de zaga do Brasil hoje. Entrou aí com o Patrick, um cara que vem jogando muito, né? O D'Alessandro também tentou de fato, mas é um time que é, é, é justificável que tenha rendido menos, não só pelo horário, mas também porque jogou no meio da semana a Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Então é natural que fosse um time que tivesse um pouquinho menos de intensidade, um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais cansado. Era natural. Falei aqui que jogou com reserva, mas na verdade não foi, né? Jogou praticamente com a sua força máxima aí o Internacional. E tirando o Nico Lopes que entrou depois, eu acho que o resto do time praticamente de força máxima, né? Então foi muito bem o Odair Helman, não se amedrontou, foi para cima mesmo, até porque agora esse meio de semana vai ter jogo da outra semifinal da Copa do Brasil, então o time tem tempo de descansar, por isso que colocou esses caras para jogar, mas jogo morno, eu acho que mais uma vez por esses caras estarem mais cansados, era uma boa chance para o Corinthians tentar sair com uma vitória e tentar sair com os 3 pontos que seriam importantes, né, para o Corinthians colar na liderança. Mas acho que está valendo, né? Jogar mais uma vez, jogar contra o Internacional lá no Beira-Rio é muito difícil, né? Os caras jogam com uma entrega absurda no Beira-Rio, então
sair com uma vitória de lá seria muito complicado. É, acho que é isso aí, gente. Falar de parte de baixo da tabela, o Cruzeiro segue aí na 17ª colocação, primeiro time aí dentro da zona de rebaixamento, jogou contra o Avaí, quase perdeu do Avaí, tá? Quase aconteceu a primeira vitória do Avaí no campeonato, mas não deu. Fez um gol, o Cruzeiro empatou, fez outro gol de pênalti, o Cruzeiro empatou com o Sassá de novo, terminou 2-2. É o Chapecoense 18º, perdeu do Ceará de 4-1, momento ruim da Chapecoense. CSA joga hoje contra o Fortaleza. O Avaí, o último aí, falei, jogou contra o Cruzeiro. Quase. O gol de empate do Sassá foi no finalzinho do jogo. Quase conseguiu arrancar uma vitória. Eu acho que o que eu queria destacar final, o destaque final é o Rogério Ceni no Cruzeiro. O Rogério Ceni deixou o Fortaleza, foi pro Cruzeiro, assumiu uma bucha, cara. Vamos ser sinceros. Eu acho que o Rogério Ceni foi para lá pelo projeto do Cruzeiro, um time que muito bem estruturado, os jogadores ele já conhece, foi muito bem montado pelo Mano Menezes, então já tem toda uma estrutura muito bem consolidada lá, mas o momento do Cruzeiro é muito ruim, tá? Precisa reverter um placar complicado contra o Internacional, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Capacidade o Rogério Ceni tem, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Para mim, um ótimo técnico dessa nova geração, mas assumiu uma bucha, cara. Acho que justamente por pegar um time numa situação tão difícil, eu acho que não foi um bom negócio, tá? Mas é óbvio, era uma belíssima chance de assumir um dos principais clubes aí do Brasil. É um clube com muito dinheiro. É claro que viu uma situação financeira agora recente complicada, né, com problemas na justiça, mas é um time muito forte, com um elenco fortíssimo, e eu tenho certeza aí que se tiver tempo de trabalho, esse Rogério Ceni aí vai fazer esse time começar a render muito bem, e tirar o Cruzeiro desse 17ª colocação, que não tem nada a ver com esse elenco que tem o Cruzeiro. Eu acho que o Mano também, se tivesse sequência, teria condição de fazer isso, mas acabou deixando o cargo, não estava funcionando, e espero que o Rogério Ceni consiga virar a chave desses atletas, né, para que entre numa fase positiva e volte a reencontrar os caminhos da vitória, e já encontrou os caminhos do gol, né? O Rogério Ceni não estava ainda no comando técnico, mas voltou a fazer gol. O Cruzeiro fez 2, aliás, vinha muito tempo aí, umas 4, 5 partidas sem fazer gols, né? Então o que fica de destaque é isso. Desejo sucesso, obviamente, porque fez um belíssimo trabalho no Fortaleza. Espero que tenha sucesso no Cruzeiro, porque é um excelente técnico, mais uma vez, para mim, um dos bons técnicos aí que vieram dessa nova geração. Vou ficando por aqui. Hoje é o que eu falei, já falei aí de CSA e Fortaleza, fecham a rodada. Meio de semana tem Copa do Brasil. E aí, talvez a gente venha amanhã falar um pouquinho mais, falar rapidinho desse jogo de CSA Fortaleza, dar mais uma prévia de novo dessa partida entre Grêmio e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Fica o meu convite. Quiser falar que eu comente de outra coisa, de outro assunto, de outro jogo, de outro campeonato, deixa o comentário. A gente vem discutir no próximo podcast. Vou me despedindo. Um forte abraço, valeu e até a próxima.